Capítulo 19. No dia seguinte, 22 de maio, tiveram início as obras destinadas à ocupação da nova casa. Os colonos, com efeito, tinham pressa em se mudar para aquele refúgio amplo e confortável, escavado em plena rocha, protegido das águas do mar e do céu, e deixar o precário abrigo das chaminés. Estas não deviam ser completamente abandonadas, no entanto, e o plano do engenheiro era transformar o local numa oficina para obras de grande vulto. A primeira providência de Cyrus Smith foi marcar com precisão o ponto exatamente defronte à fachada de Granite House. Para isso, foi até a praia, até o sopé do imenso paredão, e, como a picareta, que voara das mãos do repórter, devia ter caído perpendicularmente, bastava encontrá-la para descobrir o lugar onde o granito fora perfurado. A picareta foi logo encontrada e, com efeito, um buraco abria-se perpendicularmente acima do ponto onde ela fincara-se na areia, cerca de 25 metros acima da praia. Alguns pombos da rocha já entravam e saíam pela estreita abertura, como se tivesse sido para eles que haviam descoberto Granite House. A intenção do engenheiro era dividir a parte direita da caverna em vários quartos, precedidos por um corredor de entrada, e iluminá-la por meio de 5 janelas e uma porta abertas diretamente na fachada. Pencroff aceitava as 5 janelas, mas não entendia a utilidade da porta, uma vez que o antigo escoadouro oferecia uma escada natural, pela qual seria sempre fácil acessar Granite House. Caro amigo, respondeu-lhe Cyrus Smith, se é fácil chegarmos à nossa morada pelo escoadouro, será igualmente fácil para outros que não nós. Pretendo, ao contrário, obstruir esse escoadouro logo em sua entrada, vedá-lo hermeticamente, se necessário, inclusive camuflar sua boca, provocando, por meio de um dique, uma nova elevação das águas do lago. E como nós entraremos? Questionou o marujo. Por uma escada externa, respondeu Cyrus Smith, uma escada de corda, que, uma vez retirada, tornará impossível o acesso às nossas dependências. Mas por que tantas precauções? Insistiu Pencroff. Até agora os animais não pareceram ser muito temíveis. Quanto à possibilidade de a ilha ser habitada por nativos, isso está fora de questão. Tem certeza disso, Pencroff? Duvidou o engenheiro, observando o marujo. Só teremos certeza absoluta quando a tivermos explorado de ponta a ponta, recuou o marujo. Exatamente, disse Cyrus Smith, pois dela conhecemos apenas uma parte ínfima. De toda forma, se não temos inimigos na ilha, eles podem vir de fora, pois estas são paragens sinistras do Pacífico. Não custa, portanto, precaver-se contra qualquer eventualidade. Cyrus Smith falava sensatamente, e, sem fazer mais nenhuma outra objeção, Pencroff preparou-se para executar suas ordens. A fachada de Granite House receberia então a claridade através de 5 janelas e uma porta, as quais dariam internamente para o que constituía o apartamento propriamente dito, bem como de uma ampla sacada e várias claraboias, que permitiriam à luz invadir aquela maravilhosa nave com vocação de sala de estar. A fachada, a 25 metros do nível do solo, dava para o leste e o sol nascente a saudava com seus primeiros raios. Ela se estendia por uma área compreendida entre a saliência que formava uma curva sobre a foz do Mercy e uma linha perpendicular traçada acima do aglomerado de rochas constituído pelas chaminés. Assim, os ventos importunos, isto é, os de nordeste, não a golpeavam senão de raspão, visto que ela estava protegida pela posição da referida saliência. A propósito, até que os caixilhos das janelas fossem confeccionados, o engenheiro tencionava vedar as aberturas com postigos grossos, que não deixariam passar nem vento nem chuva e que ele poderia dissimular em caso de necessidade. A primeira tarefa, portanto, consistiu em abrir os vãos necessários. Como a ação da picareta sobre a rocha deixava muito a desejar, Cyrus Smith, homem dos grandes meios e ainda dispondo de certa quantidade de nitroglicerina à disposição, não hesitou em empregá-la. O efeito da substância explosiva foi convenientemente delimitado e, com a detonação, o granito se desfez exatamente nos locais escolhidos pelo engenheiro. Em seguida, a picareta e o martelete recortaram o desenho ogival das 5 janelas, da vasta sacada, das claraboias e da porta, os caixilhos, cujas linhas foram planejadas com apuro, ganharam acabamento e, alguns dias após o começo das obras, Granite House achava-se esplendidamente iluminada pela luz do alvorecer, que penetrava até em suas mais secretas profundezas.
Segundo a planta elaborada por Cyrus Smith, o apartamento deveria ser dividido em 5 cômodos com vista para o mar, à direita, uma entrada acessada por uma porta na qual terminaria a escada, em seguida, um primeiro conjugado, com 9 metros de largura, uma sala de jantar, medindo 12 metros, um quarto dormitório, de largura idêntica, e finalmente um quarto de hóspedes, reivindicado por Pencroff que confinava com o salão. Esses quartos, ou melhor, essa série de quartos que formavam o apartamento de Granite House não deviam ocupar toda a profundidade da caverna. O acesso se daria por um corredor disposto entre eles e uma despensa comprida, na qual utensílios, provisões e estoques teriam lugar de sobra. Todos os espécimes recolhidos na ilha, da flora e da fauna, estariam ali em excelentes condições de conservação e severamente protegidos da umidade. Espaço era o que não faltava, cada objeto podendo ser metodicamente acomodado. Além disso, os colonos ainda tinham à disposição a pequena gruta situada acima da grande caverna, que funcionaria como o sótão da nova moradia. Elaborada essa planta, só restava executá-la. Os mineiros voltaram a ser oleiros e tijolos foram trazidos e depositados no sopé de Granite House. Até aquele momento Cyrus Smith e seus companheiros só haviam entrado na caverna pelo antigo escoadouro. Esse modo de acesso obrigava-os primeiro a subir ao planalto do mirante, fazendo um desvio pela margem do rio, depois descer 60 metros pela galeria e, quando quisessem sair, subir até o planalto novamente. O que resultava em perda de tempo, além de deixá-los exauridos. Cyrus Smith resolveu então proceder sem demora à fabricação de uma sólida escada de corda, que, uma vez retirada, deixasse Granite House inexpugnável. Essa escada foi confeccionada com extremo cuidado, e suas barras verticais, formadas por fibras de arcure e jonco, trançadas com a ajuda de uma cruzeta, tinham a solidez de um cabo grosso. Quanto aos degraus, trabalhados com mão de mestre por Pencroff, foi uma espécie de cedro vermelho, com galhos leves e resistentes, que os forneceu. Aproveitaram para fabricar outros tipos de cordas, igualmente com fibras vegetais, e uma espécie de guindaste rudimentar foi instalado na porta. Dessa forma, os tijolos puderam ser facilmente içados até a altura de Granite House. O transporte do material achava-se, portanto, racionalizado, e a arrumação interna propriamente dita pôde começar. Qual era o que não faltava? Tijolos, dispunham de milhares, prontos para uso. Ergueram com facilidade a estrutura das divisórias, bastante simples, aliás, e, num tempo curtíssimo, o apartamento foi dividido em quartos e despensa, de acordo com a planta aprovada. Essas diversas obras, sob a direção do engenheiro, que manejava o martelo e a pazinha de pedreiro, foram executadas com agilidade. Nenhum trabalho manual era estranho a Cyrus Smith, que, assim, podia ensinar a companheiros zelosos e inteligentes. Todos trabalhavam com confiança, alegria até, Pencroff sempre com uma tirada hílare, ora carpinteiro, ora cordoeiro, ora pedreiro, e contagiando o grupo com seu bom humor depositava uma confiança cega no engenheiro, nada sendo capaz de abalá-la. Julgava-o capaz de empreender tudo, triunfar em tudo. A questão do vestuário e dos calçados, questão de certo grave, a da iluminação durante as noites de inverno, a valorização das porções férteis da ilha, a transformação daquela flora selvagem numa flora civilizada, tudo lhe parecia fácil e, com a ajuda de Cyrus Smith, tudo se faria no devido tempo. Sonhava com rios canalizados, beneficiando o transporte das riquezas do solo, explorações de pedreiras e jazidas, máquinas apropriadas para todas as práticas industriais, vias férreas, sim, vias férreas, cuja malha um dia certamente cobriria a ilha Lincoln. O engenheiro deixava Pencroff falar. Não rebatia nenhum dos exageros do generoso coração. Sabia do poder de contágio da confiança, sorria, inclusive, ao ouvi-lo falar, sem, contudo, trazer à baila as inquietudes que o futuro lhe inspirava. Com efeito, naquela zona do Pacífico, fora da rota dos navios, temia jamais ser socorrido. Era então exclusivamente com eles mesmos que os colonos deviam contar, pois a distância da ilha Lincoln para qualquer outra terra era tão grande que aventurar-se num barco, de construção necessariamente tosca, constituiria atitude grave e perigosa. Por outro lado, como dizia o Marujo, eles estavam léguas à frente dos Robinson de antigamente, para os quais tudo dependia de um milagre. Pois eles sabiam, e o homem que sabe triunfa onde outros inelutavelmente vegetariam e pereceriam. Harbert sobressaiu-se durante essa fase dos trabalhos.
Era inteligente e dinâmico, compreendia depressa, executava corretamente, e Cyrus Smith apegava-se cada vez mais ao adolescente, o qual, por sua vez, dedicava ao engenheiro uma amizade admirativa e respeitosa. Pencroff não deixava de perceber a grande afinidade entre as duas criaturas, mas não sentia nenhum ciúme. Nab era Nab. Era o que seria sempre, a coragem, o zelo, a dedicação, a abnegação personificada. Depositava no patrão a mesma fé que Pencroff, a despeito de manifestá-la menos ruidosamente. Quando o marujo se entusiasmava, Nab parecia sempre responder-lhe, ora, nada mais natural. Pencroff e ele davam-se muito bem e não demoraram a estreitar a amizade. Quanto a Gedeon Spilett, participava do trabalho comum com a mesma destreza dos demais, no que sempre espantava um pouco o marujo. Um jornalista que não apenas compreendia, mas executava tudo com extrema habilidade. A escada foi definitivamente instalada, em 28 de maio, com seus 100 degraus distribuídos numa altura perpendicular de 25 metros. Cyrus Smith conseguirá dividi-la em duas partes, graças a um ressalto do paredão que formava uma saliência a aproximadamente 12 metros do solo. Tal saliência, nivelada com precisão pela picareta, tornou-se uma espécie de patamar, no qual fixaram a primeira escada, cujo primeiro lanço foi assim reduzido pela metade, e que uma corda permitiu içar até a altura de Granite House. Quanto à segunda escada, foi presa tanto em sua extremidade inferior, que repousava sobre a saliência, quanto em sua extremidade superior, fixada diretamente na soleira da porta. Dessa forma, a subida tornou-se incrivelmente mais fácil. A propósito, Cyrus Smith pretendia instalar mais tarde um elevador hidráulico, que pouparia tempo e energia aos moradores de Granite House. Os colonos, ágeis e safos, logo se acostumaram com a escada de enfrechates, e Pencroff, com sua experiência de marinheiro, hábil em subir e descer esses degraus roliços dos ovéns das embarcações, foi um excelente professor. Mas teve de ensinar a Top também. O pobre cão, com suas 4 patas, não fora concebido para aquele tipo de exercício. Pencroff, contudo, era um professor tão pertinaz que Top terminou por subir razoavelmente, sobressaindo-se depois na escada como seus pares nos circos. Se o marujo ficou orgulhoso do aluno, não sabemos dizer. O fato é que Pencroff foi visto mais de uma vez carregando o cão nas costas, do que Top jamais se queixou. Neste ponto, vale ressaltar que, durante as obras, executadas com toda a celeridade possível pois o inverno se aproximava, a questão alimentar não fora negligenciada. Diariamente, o repórter e Harbert, que terminaram por assumir a função de provedores da colônia, dedicavam algumas horas à caça. Por enquanto, limitavam-se a explorar a mata do Jacamar, à esquerda do rio Mersey, uma vez que, sem ponte ou canoa, ainda não o haviam atravessado. Todas aquelas imensas florestas, às quais haviam dado o nome de Mata do Faroeste, continuavam, portanto, inexploradas. Reservavam aquela importante expedição para os primeiros dias de sol da primavera seguinte. Mas a mata do Jacamar não deixava de ser pródiga no que se refere à caça, cangurus e javalis ali abundavam, e tanto os porretes com rebites como os arcos e flechas dos caçadores mostravam sua serventia. Além disso, Harbert descobrira, nas margens a sudoeste do lago, uma coutada natural, espécie de pradaria ligeiramente úmida, coberta por salgueiros e ervas aromáticas, que perfumavam o ar, como tomilho, serpão, manjericão, alfavaca, todas elas espécies aromáticas da família das labiadas, um cardápio perfeito para um coelho. Diante da observação do repórter, segundo a qual seria espantoso faltarem coelhos onde a mesa estava posta para eles, os 2 caçadores exploraram atentamente aquela coutada. Em todo o caso, brotavam ali diversas plantas úteis, bem como diversos espécimes do reino vegetal dignos do estudo de um naturalista. Harbert, portanto, colheu um punhado de mudas de manjericão, alecrim, erva cidreira, betonica etc., que possuem propriedades terapêuticas diversas, algumas peitorais, adstringentes, febrífugas, outras antiespasmódicas ou antirreumáticas. E, quando mais tarde, Pencroff perguntou para que serviria todo aquele herbário. Para nos curar, respondeu o rapaz, para nos curar quando ficarmos doentes. Ora, e por que ficaríamos doentes, não havendo médicos na ilha? Respondeu muito seriamente Pencroff. Para isso não havia resposta, o que não impediu o rapaz de efetuar sua colheita, a qual foi muito bem recebida em Granite House.
Tanto mais que a essas plantas medicinais ele pôde juntar uma notável quantidade de monardas dídimas, conhecidas na América Setentrional pelo nome de chá de oswego e que produzem uma excelente bebida. Afinal, naquele dia, procurando bem, os dois caçadores descobriram a verdadeira localização da coltada. Ali, o solo tinha tantos buracos como uma escumadeira. Tocas! Exclamou Harbert. Sim, concordou o repórter, estou vendo. Mas serão habitadas? Eis a questão. A questão não tardou a ser elucidada. Quase imediatamente, centenas de pequenos animais, semelhantes a coelhos, fugiram em todas as direções e tão velozmente que nem Top teria conseguido acompanhá-los. Não adiantava correr, os roedores lhes escapariam com facilidade. Mas o repórter estava determinado a não sair dali antes de capturar pelo menos meia dúzia daqueles quadrúpedes. Basicamente, pretendia abastecer a despensa, porém sem descartar a possibilidade de domesticar alguns mais tarde. Com um punhado de laços estendidos na entrada das tocas, a operação não poderia dar errado. No momento, contudo, não dispunham de laços, nem tinham com que fabricá-los. Tiveram então de resignar-se a inspecionar cada toca, cutucar-la com o porrete, fazer, com muita paciência, o que não era possível fazer de outro modo. Finalmente, após uma hora de buscas, 4 roedores foram capturados em suas tocas. Vulgarmente conhecidos como coelhos da América, eram muito semelhantes aos seus congêneres da Europa. O produto da caça foi então levado para a Granite House e incluído no cardápio do jantar. Os hóspedes daquela coltada não eram de se jogar fora, satisfazendo plenamente o paladar. Tornou-se um valioso recurso para a colônia, parecendo ser inesgotável. No dia 31 de maio, as divisórias estavam terminadas. Faltava apenas mobiliar os quartos, o que seria trabalho para os longos dias de inverno. Uma lareira foi instalada no primeiro cômodo, que servia de cozinha. O duto, destinado a conduzir a fumaça para o lado de fora, deu certo trabalho aos pedreiros improvisados. Pareceu mais simples a Cyrus Smith fabricá-lo com barro de tijolo, como estava fora de questão instalar uma saída pelo teto, perfuraram um orifício no granito acima da janela da referida cozinha e foi por ele que o cano, disposto obliquamente, como o de um fogão de lenha, passou. Tudo sugeria que os grandes ventos de leste, que golpeavam diretamente a fachada, avivariam o fogo, porém não só aqueles ventos eram raros, como Nab, o mestre Cuca, não ligava muito para isso. Concluídas essas obras internas, o engenheiro tratou de vedar a entrada do antigo escoadouro, a qual conduzia ao lago, de maneira a impedir qualquer acesso por aquela via. Blocos de rochas foram rolados para a abertura e cimentados. Cyrus Smith resolveu adiar o seu plano de afogar aquele orifício sob as águas do lago, alçando-as novamente a seu nível original por meio de um dique. Contentou-se em camuflar o local com plantas, arbustos e relva, que foram plantados nos interstícios das rochas e que na primavera vicejariam com exuberância. Em contrapartida, adaptou o escoadouro, criando um pequeno canal de água doce do lago para abastecer a nova morada. Uma pequena sangria, feita acima de seu nível, produziu esse resultado, e aquele tributário de uma fonte pura e inesgotável tinha uma vazão de 25 a 30 galões por dia. Água era uma coisa que não viria a faltar em Granite House. Finalmente, deram os trabalhos por encerrados, pois o inverno se aproximava. Espessos postigos permitiam fechar as janelas da fachada, esperando que o engenheiro arranjasse tempo para fabricar vidro para vidraças. Gedeon Spiller decorar as saliências da rocha, em torno das janelas, com plantas e trepadeiras das mais variadas espécies, emoldurando as aberturas com um verde pitoresco e encantador. Os moradores da sólida, arejada e segura habitação extasiavam-se diante do trabalho realizado. As janelas permitiam que seus olhares se estendessem por um horizonte limitado, que os 2 cabos mandíbula fechavam ao norte e o cabo da Garra ao sul. Toda a Baía da União desdobrava-se de maneira magnífica à sua frente. Sim, aqueles bravos colonos tinham todos os motivos para estar satisfeitos, e Pencroff não economizava elogios ao que chamava humoristicamente de seu apartamento no 5º andar e com mezanino.